Dados da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica indicam que metade dos procedimentos cirúrgicos realizados são feitos de forma ilegal. Os profissionais não são especializados e muitas vezes sequer têm formação na área. Mas como identificar essas fraudes e ter um atendimento qualificado? Para responder essa e outras questões, nós recebemos aqui no nosso estúdio o cirurgião plástico Antônio de Deus. Olá, boa tarde. Boa tarde, Raquel. Muito obrigado pelo convite. Primeiro, é interessante a gente saber como que os cirurgiões plásticos qualificados, eles buscam essa qualificação, quantos anos de estudo, como é essa prática? É interessante começar por essa pergunta, né? A formação do cirurgião plástico é uma formação muito longa, né? Você não vira cirurgião plástico da noite para o dia, muito menos em cursos de final de semana, né? Você tem que fazer 6 anos de medicina, aí faz uma prova, 2 anos de cirurgia geral, faz outra prova, 3 anos de cirurgia plástica, faz outra prova para poder ser cirurgião certificado. Então, são 11 anos e muitas provas e muitos conhecimentos testados ao longo dessa etapa toda. E existem também as especialidades, né? Cada um busca uma especialidade? Isso. Após os 11 anos, você ainda pode fazer especialidades, são subespecialidades, na verdade, né? Você pode fazer cirurgia só de mão, você pode fazer cirurgia para atendimento de pacientes queimados, você pode fazer microcirurgia. Tem muita coisa para entrar ainda dentro desse vasto conhecimento. Mas para poder ser um cirurgião plástico certificado, formação mínima de 11 anos. A partir daí já é possível, sim, então, identificar quem são essas pessoas que cometem essas fraudes. Como que as pessoas que procuram o procedimento cirúrgico podem identificar? É bem fácil, Raquel. Assim, para falar a verdade, isso é um conhecimento bem fácil de se adquirir, porque a informação ela é pública. Tá? Nos sites oficiais você consegue encontrar essa informação, então você entra, coloca lá no Google, Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, encontre um cirurgião. Simples assim. Vai aparecer a lista de cirurgião por estado, você consegue localizar, inclusive na página do CRM também, a certificação. Então essa informação ela é pública, né? Qual é a grande questão hoje em dia? Que muita gente olha somente na rede social. Então, assim, a rede social ela é excelente como entretenimento, ela é uma excelente fonte de informação muitas vezes, mas ela tem que ser complementada com fontes oficiais, né? Então, o cidadão coloca lá na rede social o nome que ele quiser, o codinome que ele quiser, fala o que ele quiser. Muitas vezes também, doutor, as pessoas se sentem atraídas por promoções, por preços, por vantagens. Como que ela pode identificar através dessas promoções, desses preços, que aquilo é fraudulento? Isso, é muito interessante também, porque claro que o fator financeiro ele é importante em qualquer tipo de coisa que você vai fazer na vida, né? Então, a cirurgia plástica ela tem uns custos, um procedimento de cirurgia plástica tem os seus custos, tá? Mas quando você vê uma coisa muito fora da curva, muito fora do que se pratica no mercado, é hora de desconfiar, né? Você não compra uma Ferrari por um preço de um carro popular. Então, é muito difícil você conseguir um preço, uma condição, um consórcio, sabe? O pessoal faz muita propaganda em cima do que não pode, né? Na verdade, o Conselho Regional de Medicina não permite que se faça determinados tipos de divulgação que você vê aí à torta e à direita nas redes sociais, né? Então, a dica é sempre essa, procurar profissional certificado, procurar o local onde vai ser feito esse procedimento, seja ele uma cirurgia ou um procedimento. Isso é muito fácil de saber, né? Você não vai ser operado, você não vai atrás de um procedimento que vai ter uma anestesia geral, por exemplo, numa clínica de esquina, de qualquer forma, de qualquer jeito, né? Não é assim que se faz com saúde, né? A gente não pode brincar com um assunto tão sério quanto a nossa saúde, né? Justamente tocando nesse assunto, a questão da saúde, você como cirurgião, como doutor, cirurgião plástico, você encaminha os seus pacientes a fazer exames antes do procedimento cirúrgico, porque precisa fazer uma avaliação, né? Se aquela cirurgia vai ser realmente necessária, como é que é feito esse procedimento? Exatamente. Você não deve submeter nenhum indivíduo a uma anestesia geral, por exemplo, sem saber se o sangue dele coagula normalmente, se ele tem plaquetas, se ele tem hemoglobina, né, suficiente para aguentar algum tipo de sangramento, se o raio-x de tórax, por exemplo, é normal, se o coração tem um bom ritmo. Então, alguns exames básicos, eles são sempre pedidos. Claro que para pequenos procedimentos feitos com anestesia local, até mesmo sem anestesia, você não tem essa obrigação de pedir exames em todos os pacientes, né? Vai depender de cada caso. Mas, por via de regra, ao se colocar dentro de um hospital para fazer uma cirurgia de fato com anestesia geral ou com RAC, é necessário sim fazer toda uma avaliação. E por isso mesmo que a consulta é indispensável, né? Nós vivemos o tempo de vou mandar uma foto aqui no aplicativo de mensagem, vou mandar uma foto na rede social, vê aí com a minha cirurgia. Não é assim, infelizmente não funciona dessa forma. Cada pele tem uma flacidez, cada caso é um caso. Então é realmente muito importante essa consulta e as pessoas
tem que valorizar essa primeira consulta, né? É importantíssimo essa primeira consulta. Até para o paciente conhecer o médico, né? Muitas vezes ele é um cara espetacular no Instagram, mas você não confiou nele quando você foi na consulta. E é ele que vai operar você. Então é fundamental esse primeiro contato. Doutor, existem casos de mulheres e de pessoas também, mas esse caso que eu estou citando foram mulheres, né, que saíram do Brasil, se uniram, saíram do Brasil e foram buscar cirurgias plásticas fora, né? E essas cirurgias foram arriscadíssimas, né? Foram feitas em procedimentos assim dentro de ônibus. Então, como o senhor falou, não fazer essas cirurgias em qualquer local. Mas, ao mesmo tempo, como ter esse controle quando elas buscam de fora, um profissional de fora? Eu costumo dizer assim no consultório, a responsabilidade ela é compartilhada, né? Assim, nós como médicos, a gente tem que orientar. Você deve procurar as melhores condições possíveis, é a sua vida que está em jogo, né? Muitas vezes você tem filhos, você tem uma carreira, você tem uma vida inteira pela frente para se arriscar, então você não deve se arriscar demais. O compartilhado por quê? O paciente também tem responsabilidade sobre isso. Ele pode muito bem pesquisar, ele tem condições de fazer isso, porque é público, né? Essa fonte de informação ela é pública. Ok, doutor. Então, muito obrigada pelas suas dicas. Tem mais uma pergunta que eu queria fazer. Quais são os procedimentos mais procurados? E se, no caso, o público feminino realmente que procura mais, que faz esse maior número de procuras? Isso. Apesar de ter aumentado a proporção de pacientes masculinos, né, nos consultórios de cirurgia plástica, o público masculino ainda é o maior, né? Cerca de 80% a 90%. O masculino, feminino. O feminino, perdão. É ainda maior. Em relação aos procedimentos, vai depender um pouquinho da faixa etária, tá? Pacientes mais jovens, mulheres mais jovens fazem mais prótese de mama, lipoaspiração e rinoplastia. Sim. Pacientes com mais idades vão fazer mais cirurgias de plástica e plástica facial e pálpebra principalmente. Ok, eu agradeço muito pelas informações. Muito obrigada pela sua participação aqui no Alep 1. Eu que agradeço, até uma próxima oportunidade.